Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Por termos chegado a essa etapa final, onde certamente o Senhor nos conduziu, nos ensinou. Nós aqui pudemos juntos, aprender muita coisa da parte de Deus, questões doutrinárias, enfim. Foi muito bom, pelo menos para mim, eu fui muito abençoado. Eu agradeço a todos os irmãos que tiveram aqui ministrando também, Júlio César, Genildo, todos os outros que participaram, Kitson, Certamente fomos muito abençoados e que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais para a glória dele. Mas, irmãos, vamos então ao nosso último estudo, A nossa última reflexão na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, Antes de ler o capítulo 13, eu queria poder fazer com você uma breve viagem por todos os capítulos, para a gente lembrar um pouquinho, já que alguns não tiveram desde o início. Então, antes da gente ler o capítulo 13, eu queria fazer um breve resumo de como foi o nosso estudo, a carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Bom, irmãos, no capítulo 1, nós vamos ver que Paulo cumprimenta a igreja de Coríntios e explica por que ele não os tinha visitado como havia sido planejado, Paulo então abre, no capítulo 1, cumprimentando aqueles irmãos. Veja o versículo 3 aí, 1 Coríntios, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E ele diz no versículo 2: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Depois ele justifica, porque não esteve lá na igreja de Corinto, conforme ele havia planejado. Depois, irmãos, Paulo, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, certo? E vamos acompanhando até o versículo 13, vou fazer um breve resumo. Depois Paulo, ele explica a natureza do seu ministério, capítulo 2, Paulo explica a natureza do seu ministério, o triunfo por meio de Cristo e sinceridade diante de Deus eram as características principais do ministério de Paulo às igrejas. Veja 2 Coríntios capítulo 2, do 14 ao 17. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduziu vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitando para tanto? Veja versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Perceba aqui no capítulo 2, irmãos, Paulo então explicando o porquê do seu ministério, a verdadeira essência do seu ministério, A natureza do seu ministério, ou seja, o seu chamado, Como nós acabamos de ler, as características principais do seu ministério. Agora veja que no capítulo 3, Paulo então ele compara o glorioso ministério da justiça de Cristo com o ministério da condenação, que é a lei, e declara a sua fé na validade do seu ministério, apesar da intensa perseguição. Veja capítulo 3, versículo 9. Veja quando ele faz a comparação, do ministério da justiça de Deus, certo? Com o ministério da condenação. Capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, ou seja, a lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Os irmãos lembram desse estudo,
que a gente falou da antiga aliança, né, de como Deus se revelou para o seu povo através de Moisés, mas como depois, em Jesus, ele revela uma nova forma de se relacionar, né? Em Jesus, tudo foi refeito, tudo foi novamente restaurado para a glória do seu nome. Veja, irmãos, então aí, capítulo 3. No capítulo 4, ele declara a sua fé na validade do seu ministério, apesar de intensa perseguição. Veja capítulo 4, versículo 8. Vamos passando até o 13. Olha só o que ele diz, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Veja que ele diz aí, versículo 11: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? Veja aí Paulo, então, né, declarando a sua fé na validade do seu ministério, apesar das perseguições. Não é? Apesar das perseguições. Vamos lembrando o que foi que a gente viu? Não é? No capítulo 5, ele descreve a base da sua fé e a nova natureza. Veja aí versículo 17 do capítulo 5. Ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Veja, Paulo aqui já começa a falar da base da sua fé, a nova natureza adquirida a partir de Jesus, não é? Da nova aliança, não é? E ele fala também, não é, da troca do nosso pecado pela justiça de Cristo, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, ele diz: portanto, versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Capítulo 6 e 7, não é? Encontramos Paulo defendendo a si mesmo e ao seu ministério, assegurando aos coríntios mais uma vez de seu sincero amor por eles, não é? E exortando-os ao arrependimento e à vida santa. Nos capítulos 8 e 9, Paulo exorta os crentes de Corinto a seguir os exemplos dos irmãos da Macedônia e estender generosidade aos santos em necessidades. Você lembra que o pastor trouxe esse estudo aqui, né, falando sobre o privilégio de poder contribuir, né? E como os irmãos da Macedônia se reuniram ali, fizeram uma campanha para mandar para os irmãos que estavam na igreja em Jerusalém. Eles foram abençoadores naquele momento, não é? E Paulo então ensina princípios e vantagens de ajudar ao próximo com um coração alegre, nos capítulos 8 e 9. Paulo termina então sua carta, irmãos, reiterando, ou seja, reforçando a sua autoridade entre os coríntios. Não é? No capítulo 10, e a sua preocupação com a fidelidade a ele diante da feroz oposição dos apóstolos. Veja,
Paulo está preocupado agora no capítulo 10, né, como nós vimos há 15 dias atrás, porque os falsos apóstolos, os superapóstolos, como eles se autodenominavam, né, estavam denegrindo a imagem de Paulo. E Paulo então está fazendo uma defesa severa do seu ministério, não é? Paulo está preocupado porque alguns irmãos, não é, estão caindo na lábia desses falsos apóstolos. E veja, Paulo chega ao ponto de se chamar de insensato, não é? Ele chega ao ponto de se chamar de insensato. Ele reluta para não falar de si mesmo, para não ter que mostrar quem ele era para a igreja de Corinto. Nós vimos, não é, semana passada, o presbítero Agenildo aqui falando sobre como foi difícil para Paulo falar da experiência dele, para que de alguma forma os coríntios pudessem entender que ele era sim um apóstolo de Cristo. E Paulo então meio que entra, né, nessa perspectiva de insensatez. Ele até se compara aos falsos apóstolos de alguma forma, usando de uma certa ironia para dizer, olha, eles estão me denegrindo, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, eu sou enviado de Deus para vocês, eu falo em nome de Cristo. Deixa eu contar aqui para vocês uma coisa, não é? E ele descreve aquela visão celestial em que lhe foi permitido experimentar, né, em que ele vai até, né, o céu e depois é colocado sobre ele um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse, não é? Você está lembrado semana passada? Amém? Paulo chega a falar de si mesmo, né? É muito difícil a gente falar da gente, né, irmãos? Pelo menos para as pessoas humildes, né? É muito difícil você falar de alguma coisa que você tem, de alguma vantagem, enfim. E Paulo era assim também. Paulo não estava querendo mostrar que ele era o cara de jeito nenhum. E ele fala com muita dificuldade, não é? Ele fala com muita dificuldade. Veja no capítulo 11 aí. Pode adiantar agora para o capítulo 11. Veja o versículo 16, ele diz: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato. Veja, ele até diz assim: se é assim que vocês querem me ver, me vejam, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Veja, Paulo chega a se dizer insensato. Mas depois ele diz assim, olha, mas esses falsos apóstolos, eles se gloriam naquilo que eles são, eles se gloriam no seu poder de retórica, na sua fala bonita, nos cargos que ocupam perante a sociedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu me glorio, não é? Nas minhas fraquezas. Quem lembra desse estudo aqui, amém? E Paulo diz assim, se tem algo pelo qual eu me glorio nas minhas fraquezas, não é? Versículo 30. E aí ele vai para o capítulo 12, não é? Fala daquela experiência que ele teve quando foi lhe permitido assim conhecer, né, uma parte ali do céu, né? Uma visão celestial foi dada para ele, porém logo em seguida, não é? Foi-lhe colocado um espinho na carne para garantir sua humildade. Capítulo 12, vocês estão lembrados? Amém? Veja que Paulo fala e ele diz depois assim, olha, ele diz assim, para que impedir, versículo 7, que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Veja, irmãos, no capítulo 12, então, Paulo fala dessa sua experiência, não é? E agora nós chegamos, então, no último capítulo, né? O capítulo 13, né? O qual eu gostaria de ler com você do 1 ao 10.
2 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 10. Vamos ler juntos? Amém? Ele diz assim: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti, quando estive com vocês pela segunda vez, agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, fui crucificado em fraqueza. Foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Amém? Oremos. Pai, te damos graças pela tua palavra, por tudo que nós já ouvimos hoje à noite aqui. Nos ajude agora, Senhor, a compreendê-la nesse restante final, nessa última etapa desse estudo. Que a tua palavra se revele para nós mais uma vez, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, este último capítulo, ele contém exortações aos coríntios para que esses examinassem-se a fim de verem se o que eles professavam era realidade. Paulo, então, está convidando os coríntios agora a dizer assim, a olharem para eles mesmos e perceberem se realmente eles são verdadeiros cristãos ou não. Paulo está dizendo assim, olhem no espelho, vejam se vocês encontram em vocês mesmos características de Cristo. Paulo está desafiando os coríntios a fazerem um autoexame. Veja, esse povo estava questionando o ministério de Paulo já há algum tempo. Esse pessoal estava duvidando, Os falsos apóstolos estavam colocando o ministério de Paulo em questão. Alguns chegavam a dizer assim, olha, ele não pede dinheiro a vocês porque ele está querendo dar uma de bonzinho. E aí Paulo meio que se defende de alguma forma, e ele diz, eu nunca tive interesse de ser um peso para vocês, eu nunca pedi dinheiro a vocês, mas isso não tem nada a ver, não é porque eu quero ser bonzinho não, é porque eu não quero ser um peso para vocês, minha relação com vocês é de amor mesmo, é em Cristo. E esse povo da igreja de Corinto agora está confuso. E eles estão exigindo de Paulo uma prova de que Paulo fala por intermédio de Cristo. Veja o versículo 3 aí, olha. Ele diz, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, Paulo diz, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. E aí Paulo diz assim, olha, vocês acham que eu sou fraco,
Mas se vocês olharem para Jesus, vocês vão ver que de alguma forma Jesus se permitiu estar num lugar de fraqueza. É o que ele diz no versículo 4, veja, ele diz, pois na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E depois ele diz assim, da mesma forma, agora se referindo a ele, ele diz, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Veja, irmãos, a lógica que Paulo está construindo aqui, é mostrando que se seu ministério fosse baseado, em conceitos humanos, certamente ele não teria orgulho nenhum na fraqueza. Mas como seu ministério é baseado em Cristo, então ele se orgulha na fraqueza sim. Porque Cristo foi quem sofreu por nós. Cristo esteve nessa condição de fraqueza. Cristo foi crucificado em fraqueza, tomado pela mão dos pecadores e levado até a cruz. Veja, Paulo está dizendo assim, olhem para Jesus. Vocês têm a prova, de que eu falo por meio dele, porque vocês vão ver que o próprio Jesus esteve em fraqueza, que o próprio Jesus se permitiu estar nesse lugar. Veja, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo assim, a prova que falo por intermédio de Cristo é essa, é que eu também me vejo fraco, eu também me coloco como fraco diante de vocês, para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Paulo está mostrando a eles uma similaridade entre o ministério de Cristo e o seu próprio ministério. Como quem diz assim, será que vocês não percebem? Cristo também sofreu, por que eu não sofreria também? Veja, é o que ele diz aí na parte B do versículo 4. Ele diz assim, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Ele mostra Cristo, como aquele que foi crucificado em fraqueza, mas que depois ressuscitou pelo poder de Deus, e depois ele mostra ele dizendo assim, somos fracos nele, pelo poder de Deus, e viveremos com ele para servir vocês. Aqui está a prova de que o ministério de Paulo era de fato um ministério cristão, e de que Paulo falava por intermédio de Cristo para eles. Por essa identificação. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Agora, depois que Paulo explica para eles, e justifica que sim, o seu ministério é um ministério legítimo, o seu ministério é um ministério dado por Deus, e ele fala por intermédio de Cristo, Paulo agora faz um desafio para eles. Paulo vira o jogo, e Paulo diz assim, agora eu sugiro a vocês estão me questionando meu ministério, questionando meu apostolado, mas deixa eu fazer um desafio para vocês, façam um autoteste também, olhem para dentro de vocês, olhem no espelho aí, façam uma análise para descobrir se vocês são verdadeiros cristãos. Veja o versículo 5 aí, ele diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Aqui eu percebo que Paulo está sendo um pouco irônico. E aí ele diz assim, a não ser que tenham sido reprovados. Veja, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, se vocês não têm essa convicção de que eu falo por intermédio de Cristo, se vocês não conseguem enxergar isso, deve ter alguma coisa errada com vocês e não comigo. Talvez vocês estejam sendo reprovados. Façam um autoexame vocês também. Sabe, irmãos, e aqui eu queria pelo menos puxar uma primeira aplicação para nós, para que nós também pudéssemos fazer esses autoexames. Paulo convida essa igreja a olhar para dentro de si mesmo e verificar se estão sendo cristãos verdadeiros. E eu pergunto para mim e para você, será que temos sido cristãos verdadeiros? Algumas perguntas nos ajudam a identificar se somos ou não cristãos verdadeiros.
Vou fazer a primeira. Quando você se olha no espelho, ver alguém em que o Rei Jesus está vivo e vivendo, ou alguém que um dia conheceu, mas agora parece que não conhece mais? Quando você se olha no espelho, você vê alguém em que o Rei Jesus está ativo? Você vê alguém em que Jesus está pulsando dentro de você? Ou alguém que um dia já sentiu isso, mas agora não sente mais? A segunda pergunta: quando você ouve as coisas que você mesmo diz, parecem palavras que podem vir do próprio Jesus? Ou você fala do mesmo jeito que todos os outros? Quando você ouve as coisas que você mesmo diz, parecem palavras que podem vir do próprio Jesus? Ou você fala do mesmo jeito que todos os outros? Terceira pergunta: quando você está com seus irmãos cristãos, você se relaciona com eles como irmãos e irmãs em comunhão? Você se relaciona com seus irmãos, você tem vindo à igreja, você tem estado junto, você tem sentido o que o seu irmão sente, você tem participado de alguma forma da vida em comunidade, do corpo de Cristo? A quarta pergunta: quando você se aquieta e vai orar, você percebe a presença de Deus o aquecendo, sustentando e direcionando você? Quando você vai orar, você consegue perceber a mão de Deus, a boa mão de Deus, sendo estendida sobre você todos os dias? Você consegue perceber a generosidade de Deus sobre você? Veja, se suas respostas para esses questionamentos aqui forem sim, ok, talvez você seja um verdadeiro cristão. Mas se em alguma dessas você ficou titubeando, não sei, mais ou menos, talvez você precise fazer o que está no versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Lembre, o contexto aqui é que Paulo está virando o jogo. Eles estão dizendo assim: Paulo, prove para nós que você fala por intermédio de Cristo. Aí Paulo diz para ele assim: vocês não percebem não, que da mesma forma que Cristo sofreu, eu sofri. Cristo sofreu, foi à cruz, foi crucificado, mas depois ressuscitou. Eu me glorio nas minhas fraquezas por amor de vocês. Vocês não percebem uma certa similaridade não? Que dúvida vocês têm mais sobre isso? Aí Paulo agora diz assim: agora peraí, examinem vocês isso aqui, dêem uma olhadinha dentro de vocês, porque se vocês não estão conseguindo perceber que eu falo por intermédio de Cristo, deve ter alguma coisa errada com vocês. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos fazer esse autoexame, porque a tendência é que nós caiamos sempre em comodismos. Essas 4 perguntas que eu fiz aqui, elas nos ajudam a entender se estamos vivendo uma vida realmente pela fé, se estamos confiando no Senhor como nosso Senhor e Salvador, se estamos nos comportando segundo a sua palavra, se estamos imitando Cristo. Essas 4 perguntas que eu fiz aqui, elas nos ajudam a nortear. É um termômetro para saber se estamos ou não em Cristo. E aí, no versículo 6 ele diz: e espero que saibam que nós
não fomos reprovados. Versículo 7, ele diz: agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Veja, Paulo não tem interesse algum aqui que essa igreja obedeça a palavra de Deus, que essa igreja se organize, que essa igreja viva em comunhão. Ele não tem interesse algum, né, de alguma forma, de que a glória seja dele. Ele não tem interesse algum. E ele diz assim: não para que os outros vejam que temos sido aprovados, porque Paulo fundou essa igreja. Mas Paulo não quer que eles obedeçam para que o mérito seja dele que fundou a igreja. Paulo está dizendo assim: mas é para que vocês mesmos façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. É como se ele estivesse dizendo assim: ainda que todo mundo ache que eu, como fundador da igreja, falhei, não é? Tudo bem, se todo mundo achar isso, mas o que me importa é com a vida de vocês. Eu quero que vocês façam o que é certo. Versículo 8, ele diz: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Paulo não está procurando a aprovação das pessoas. Paulo está preocupado com a maneira com que esses irmãos estão se comportando diante do Senhor. Paulo está demonstrando amor por essa igreja, dizendo: eu me preocupo com vocês. Da mesma forma que Cristo foi à cruz por causa dos nossos pecados, da mesma forma que Cristo se entregou, eu me entrego por vocês também, né? Eu dou minha vida por vocês, eu quero servir vocês, da mesma forma que Cristo serviu a todos, eu quero servir vocês. Vocês precisam entender isso. Veja, Paulo deseja que essa igreja cresça na direção da maturidade plena, irmãos. Paulo deseja que essa igreja esteja funcionando como uma máquina que contém várias peças, e que essas peças funcionam entre si de maneira harmoniosa. Veja o versículo 9, o que é que ele diz? Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. O sentido original é: nossa oração é que vocês sejam harmonizados, é que vocês funcionem de maneira coerente, é que vocês não se atropelem. No versículo 10 ele diz: por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Veja, irmãos, aqui há algo muito interessante. Ele conclui, não é, fazendo menção a uma passagem do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele fala para o povo de Israel, né, que está escravo da Babilônia, de Nabucodonosor. Veja aí na sua Bíblia, Jeremias 31, 28. Jeremias 31, 28. O profeta fala, comunicando àquele povo o propósito de Deus para aquele povo. E ele diz assim: assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. É como se Paulo tivesse lembrado de Jeremias. É como se Paulo tivesse lembrado das palavras do Senhor através do profeta Jeremias para o povo de Israel que estava escravo de Nabucodonosor. Aquele povo que ficou 70 anos sofrendo
longe de suas casas, longe dos seus filhos. O templo foi saqueado, o templo foi destruído, o templo de Israel, aquele povo estava devastado, despedaçado. E o Senhor fala para aquele povo através do profeta Jeremias, dizendo que o propósito dele é de edificar e plantar. Apesar de ser duro, apesar de derrubar, de destruir, de trazer desgraça, que o Senhor permite a invasão dos babilônicos sobre o território de Israel, permite que eles sejam levados cativos, mas o propósito final de Deus era que eles aprendessem, era que eles fossem edificados, era que eles se arrependessem. E Deus diz para aquele povo: eu permiti que as casas de vocês fossem derrubadas, destruídas, que a desgraça chegasse até vocês. Mas ele diz através do profeta Jeremias também, veja, os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Paulo está dizendo aos Coríntios aqui a mesma coisa, irmãos. Ele diz assim: escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los, veja, e não para destruí-los. O propósito de Deus, irmãos, é sempre nos edificar. O propósito de Deus é sempre nos reconstruir. O propósito de Deus é sempre nos renovar, nos restaurar. Muitas vezes somos repreendidos por alguém, até mesmo pelo pastor, e às vezes a gente não gosta muito, né? E às vezes a gente não gosta muito quando alguém diz: irmão, você está errado, faça isso não. Volte, peça perdão. Não é? Muitas vezes a gente não gosta, irmãos. Mas a palavra do Senhor, muitas vezes ela é dura, para que possamos consertar o nosso altar. E muitas vezes quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente não se submete à autoridade de Deus, dos nossos líderes, nós podemos sofrer. Nós podemos, de alguma forma, sermos penalizados por nossas próprias escolhas. Quando o nosso coração é duro, quando a altivez toma conta do nosso coração, quando o egoísmo, quando a raiva, quando a vaidade muitas vezes quer tomar conta do nosso coração e nós não ouvimos a voz de Deus nos mandando retroceder, nós podemos sofrer consequências disso. Muitas vezes Deus está dizendo para que nós possamos perdoar. Deus está nos convidando a um arrependimento. Deus está nos convidando a uma transformação. O propósito de Deus, irmãos, é sempre edificar e nunca derrubar. O povo de Israel era duro de coração. Adoravam a ídolos. Estavam sempre pulando para fora de Deus, dos propósitos de Deus. Deus permite então que esse povo seja invadido, que esse povo seja tomado cativo. Mas o propósito de Deus sempre foi restaurá-los, sempre foi curá-los. Que nessa noite possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Sabe, irmãos, Deus está nos convidando a vivermos uma nova aliança. Deus está toda hora nos convidando a voltarmos do exílio. Deus está toda hora dizendo: saiam daí, eu já libertei vocês.
Sabe, Babilônia aqui significa o pecado. Se a gente for fazer uma análise bíblica, né, de todas as histórias, do que elas significam, aquele povo foi tomado pelo pecado. Eles estão agora no deserto, eles estão agora sofrendo, escravos do pecado, ou seja, escravos de Babilônia. E Deus está a toda hora dizendo assim: saiam desse lugar, voltem da Babilônia, voltem do pecado. Mas a nossa tendência original, assim como os coríntios, era ir para a Babilônia. Não, a Babilônia é legal. Aquele povo estava desobedecendo a todo momento os propósitos de Deus. Havia pecado de todos os tipos na igreja de Corinto, como nós vimos aqui nos estudos, não precisa eu me reportar mais a isso. Mas aquele povo estava sempre voltando para a Babilônia. E Paulo aqui está falando por intermédio de Cristo para esse povo, dizendo que vocês precisam voltar. E está falando para nós nessa noite, e dizendo que nós voltemos das nossas Babilônias, que nós nos libertemos das nossas Babilônias. Porque Deus quer nos livrar dessa condição. Deus não quer a nossa destruição. Deus quer nos edificar para a sua glória. Saiam do pecado e da morte. Venham para a nova aliança. Venham ser edificados, irmãos, na nova aliança que Cristo tem para nós. O desejo de Paulo para esse povo é que esse povo possa experimentar de verdade as promessas do Senhor para a vida deles. É que esse povo possa viver com maturidade completa. É que esse povo se deixe ser tomado pela vontade de Deus. É que esse povo possa viver a plenitude de Jesus na vida deles. E essa é a vontade de Deus para nós também. É para que nós nos arrependamos, é para que nós deixemos o deserto para trás, é para que nós deixemos o exílio para trás e para que nós assumamos a nossa postura em Cristo, na nova aliança. Que possamos, irmãos, no tempo em que estamos vivendo, sermos cheios de Deus, sermos cheios da sua presença, vivermos para a sua glória, para que possamos viver a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você entende essa palavra? Amém? Que você possa se deixar ser dominado pela vontade de Deus. Versículo 11 ao 14, ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e a paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Que Ele nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, não é? Chegamos ao final de mais um estudo e o meu desejo é que Deus tenha lhe abençoado de alguma forma, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe.